Bom, bem-vindo e bem-vinda ao nossa sequência de videocast pela atualização de neurologia. Eu sou Drusus Pérez, médico, neurologista e professor da AF Educação Médica. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Oswaldo Bramussi, que também é neurologista, médico e professor da AF Educação Médica. E a gente vai falar hoje sobre o tema de enxaqueca. Nós vamos abordar primeiro alguns conteúdos relacionados à fisiopatologia e ao diagnóstico, e depois vamos aprofundar em tratamento. Mas muito bem-vindo, Oswaldo. Obrigado, Drusus. Então, assim, para o pessoal que não conhece a gente, assim, eu acho que a discussão vai ser animada porque nós dois somos de Minas Gerais, a gente já se conhece já tem um tempo, então, assim, a dinâmica não vai ser de esquisita, não, vai ser tranquilo. Vocês perdoem a gente se a gente tiver uns regionalismos que vocês não entenderem do sotaque mineiro, mas no fim das contas vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos começar a gente falando sobre fisiopatologia da enxaqueca. E eu queria ponderar primeiro, antes de te entregar a palavra aí, a gente tem dentro da fisiologia da enxaqueca aquele tanto né, você pega um livro sobre fisiologia da enxaqueca, um artigo, aquele tanto de núcleo ali, substância paramediana, hipotálamo, tálamo, córtex, despolarização, alastrante, aquele tanto de informação. E a gente fica com aquela sensação que tem aquele tanto de informação e no final das contas, como é que você usa aquilo? É um pouco nebuloso. E eu queria a sua opinião sobre isso, Oswaldo. Assim, se você entende que isso é nebuloso mesmo, se isso é uma coisa muito, muito teórica e na hora da prática é um pouco diferente, mas eu queria ver sua opinião sobre isso. Tá. A primeira coisa é que a gente fala de enxaqueca, mas a gente coloca dentro do guarda-chuva da enxaqueca um punhado de tipo diferente de dor de cabeça. Eu acho que esse talvez seja o maior problema que a gente tem. Se a gente for falar especificamente de enxaqueca, recentemente a gente tem uma linha de tratamento específica que ficou clara da forma como a gente vai lidar, ou qual que é a fisiopatologia, que é a questão do sistema trigeminal. Então, de 2013 para cá, quando a gente começou a desenvolver as medicações mais específicas que são relacionadas ao gene da calcitonina, é que a gente foi assim, bom, a gente tem uma fisiopatologia definida, nós vamos começar um tratamento baseado nisso. Eu acho que daí que a gente começou a ter, talvez, uma linha de raciocínio sobre fisiopatologia. Engraçado que assim, só quando a gente começou assim, não, a gente achou uma linha de raciocínio ou um tratamento que funciona dentro do sistema trigeminal. Então agora a gente sabe que o sistema trigeminal tem uma relação grande. Mas é só ele? Não é. É mesmo, porque você tem várias entradas ali de estímulos dolorosos, inclusive, talvez, não vou falar que mas talvez sim, talvez seja a doença que a gente tenha mais desencadeantes, né? Sim. Você pega, é difícil você ter uma doença que você tem tantos desencadeantes diferentes, do ponto de vista de estruturação teórica dentro de um trabalho científico, fora os desencadeantes que os pacientes informam, né? Ah, porque eu tenho dor de cabeça quando eu como carne de porco, eu como abacaxi, eu como não sei o quê. Melancia. Então a gente tem todas essas informações que são informações que são um pouco etéreas, mas que do ponto de vista de estruturação em artigos científicos, não é feita essa estruturação. Não são, e de novo, a gente pega vários tipos diferentes e nada impede da pessoa ter enxaqueca junto com a cefaleia tensional, enxaqueca junto com uma hemicraniana paroxística, né? E isso gera confusão. Mas falando especificamente da fisiopatologia da migrânia, da enxaqueca mesmo, a gente tem duas grandes vertentes, não, três na verdade. A gente tem o sistema trigeminal, que a gente sabe que o gene associado à ativação da calcitonina tem correlação direta com o processo inflamatório estéreo que gera a dor. A gente tem estímulo nociceptivo externo, que entra muito disso que você está falando, olha, essa quantidade de estímulo que a gente é exposto que facilita o desenvolvimento de dor de cabeça. E a gente tem a depressão alastrante de Leão, né, que é o outro fator, mas que meio que se confunde com o sistema trigeminal. Então, do ponto de vista prático, o que a gente sabe é que quando você tem lá um interruptor da enxaqueca que é disparado, você tem um processo inflamatório estéreo de vaso cerebral. No básico é isso. Quais vasos? Aí varia. Essa variabilidade é interessante que, a depender de qual vaso foi afetado, você tem fenômenos de aura diferentes. Sim. Então você tem, às vezes, assim, pegou mais região posterior, que é a aura mais comum, 30% das auras, você tem mais aura visual. Mas você pode ter aura somestésica, alteração de sensibilidade, se você pegar uma área motora. Tem colega nosso, médico, inclusive, que gagueja quando vai ter uma crise de enxaqueca, porque vai pegar a área de Broca. Então, a depender de qual grupamento de vasos que foi mais comum para afetar, você tem fenômenos de aura diferente.
E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente vê assim que até aquela parte de, você teve uma crise de dor de cabeça porque você comeu muito carboidrato. O fato de você ter tropismo por carboidrato já era um pródromo da crise de enxaqueca, né? já era a crise fazendo você comer carboidrato, você achando que você está comendo aquilo porque foi por causa daquilo que teve a dor. Assim, até do ponto de vista de observação mesmo, tem muitos pacientes que, né, a náusea é um sintoma comum, os vômitos, e ele tem um vômito e associa, comi tal coisa esse dia, vomitei, passei mal, isso aí é que me dá a dor de cabeça, né? Quando é mais novo é assim, quando é mais velho fala que é o fígado. Tudo é fígado. Mas a gente sabe que tem alguns alimentos que têm correlação direta, a gente sabe que tem muita questão digestiva no meio do caminho, mas se ela tiver que vir, ela vem de qualquer jeito. Além de fisiopatologia, da gente ter o gatilho, né, que hoje a gente sabe assim, tem um sistema trigeminal que está alterado, ou que você tem, até onde eu sei, pelo menos uns 32 genes relacionados diferentes, mas nenhum deles específico, mas que quando a gente pesquisa, a gente vê que, olha, esses daqui estão aparecendo mais. Pode ser que um dia a gente tenha terapia genética específica, pode ser que sim, mas o tratamento já avançou muito. A gente já tem um arsenal muito vasto na mão da gente. A questão é aquilo que a gente vai falar hoje, é como é que a gente vai usar. Sim. Né? Como é que a gente usa. Além disso, em fisiopatologia, tem as outras coisas que a gente já sabe. Tem as questões de raça e gênero, né? Raça, pouca correlação, gênero, muita correlação, né? Você tem a mulherada tendo 3 vezes mais dor de cabeça que a gente. Sim. Né? Normalmente desencadeia a partir do momento que entra o ciclo menstrual. Eu costumo brincar porque homem tem um ciclo hormonal sexual de mais ou menos a cada 1 hora a gente emite um pulso de testosterona entre 20 minutos e 1 hora. E a mulher tem um ciclo hormonal que demora 28 dias para acontecer. Então, como é que isso não vai afetar ela mais quando entra em fase de ovulação mesmo? Não tem como não interferir. É o porquê delas terem 3 vezes mais a frequência de dor do que a gente. Mas em relação à fisiopatologia, ainda voltando um pouquinho, a gente começou a falar mais de sistema trigeminal quando a gente começou a desenvolver mesmo a pesquisa do gene associado à calcitonina mesmo. Que até tem um brasileiro que é radicado nos Estados Unidos, que é o Marcelo Migal, que estava na frente das pesquisas. Eu fui fazer um congresso de cefaleia em 2013 e ele já estava falando das medicações que a gente está usando agora no Brasil há 3 anos, né? Mas se demorou 10 anos para se desenvolver, né? Foi ali 2022, 2023 que a gente começou, que a gente teve acesso a essa linha de tratamento nova. E quando eu falo que a gente avançou muito, que assim, que antes a gente tinha uma linha de tratamento, uma linha de medicação criada especificamente para enxaqueca, agora a gente já tem uma segunda linha de tratamento preventivo e uma linha de tratamento profilático. Isso assim, num período de tempo de talvez 6 anos, teve todo esse desenvolvimento novo. Então, as perspectivas para tratamento de enxaqueca são muito boas. A gente tem um impeditivo de custo, mas a perspectiva de tratamento é muito boa atualmente. A questão do custo é até outra conversa, assim, né? Porque a gente vai ler alguns artigos, assim, eu até fiz uma revisão recente sobre o Contínuo, né? Que é da Academia Americana, e eles falam muito pouco de medicação, de uma forma geral, esses medicamentos tradicionais, ácido valproico, amitriptilina, e fala quase que exclusivamente de prevenção com anticorpo monoclonal. Sim. Inclusive, a gente teve uma questão no Congresso americano de um autor, que eu não lembro quem foi, que colocava os anticorpos monoclonais contra o gene da CGRP como primeira linha. Sim. Porque é uma coisa que dá pano para manga para conversa, porque, né, a gente sabe da eficácia da medicação, mas sabe do custo também. Então, questionamento de primeira linha é interessante. Agora, eu queria falar um pouco sobre diagnóstico de enxaqueca no consultório, só antes da gente prosseguir, só para a gente relembrar, né? Dor tem que ter pelo menos 4 horas, de 4 a 72 horas de dor, são pelo menos 2 de 4 critérios, unilateral, pulsátil, piora com atividade física e moderada intensa, e tem que ter náusea e ou vômitos, né? Isso aí já dá 80% da probabilidade de ser enxaqueca. De ser enxaqueca. E ter foto ou fonofobia, né? Que são os critérios
da International Classification of Headache Disorders 3, né? A versão terceira está com esses critérios. E às vezes a gente, a hora que a gente vê esses critérios, a gente pode se ver às vezes numa pegadinha, ou uma coisa, não sei se é uma pegadinha exatamente a palavra, mas uma situação um pouco contra o comum, né? A gente pode ter, de repente, uma dor de cabeça que ela é occipital, que ela é contínua, mas ela piora com a atividade física e ela é intensa. Tem um pouquinho de náusea, fechou o critério para enxaqueca. E é um negócio fora vamos dizer, daquela coisa, né? Em italiano, enxaqueca é mal de testa, né? Doença da testa na fronte. E eu queria que você falasse um pouco, experiência sua, do diagnóstico de enxaqueca. O que a gente tem que ter atenção, quer dizer, fora da caixinha ali, fora do comum, fora do esperado dentro do diagnóstico, e outras coisas que você observa dentro do consultório, assim, que é útil para a gente no dia a dia. Tá. Eu já trabalho com cefaleia tem quase 20 anos, né? O ambulatório de cefaleia do Ipseng foi meu por 9 anos, né? De 2009 até 2016, 17. E é engraçado isso assim, porque assim, eu não estou puxando sardinha para a AFIA, mas eu fiz pós-graduação em psiquiatria por causa da dor de cabeça. Porque muito daquilo que eu não conseguia tratar no consultório de dor de cabeça era porque eu não conseguia tirar do paciente aquilo que eu precisava para poder tratar dele direito. Então, exatamente o que você está falando assim, a anamnese para enxaqueca ela é desafiadora porque você tem que trabalhar com o subjetivo da dor do paciente, porque ele fala para você o que é muito e o que é muito, né? Você tem que procurar mensurar coisas que ele não vai abrir para você de forma prática, ele não vai falar para você que ele tem 2 ou 3 ou 4 dias de dor na semana, ele vai falar para você que é muito, vai para você que é demais, que é 24 horas por dia. E vai ser, a grande maioria deles vai agir dessa forma, porque quando ele chega a procurar a gente por causa de uma queixa de dor de cabeça, ele já está muito debilitado. O brasileiro, como média, ele é muito imediatista, ele quer uma coisa que resolva muito rápido, e às vezes ele não quer nem muito conversar com você, ele quer que você gere uma resposta rápida. Começa aí. O diagnóstico de enxaqueca e a abordagem no consultório, o ideal é que seja no consultório exatamente para você ter uma consulta subsequente. Você não conseguiu tirar tudo da primeira vez, ou o paciente te queixa assim, olha, eu tenho uma frequência de dor X, então vamos fazer um calendário de dor. Você está me falando que você tem uma dor de cabeça 4 vezes por semana? A forma como eu trato uma dor de cabeça 1 vez por semana ou 2 é diferente de como eu trato uma que é 3, 4, 5 a semana, ou contínua, né? Assim, eu brinco, eu não dou tiro de canhão para matar formiga, a gente começa devagar e vai amplificando medicamentos de mais alta potência à medida do quanto que aquilo incomoda. Ok. Ele chega para você e fala que tem uma frequência de dor de 4 vezes por semana. Na hora que ele volta a consulta subsequente lá com um calendário de papel, ou ele marcou para a gente num Headache Buddy, em algum aplicativo, ou mesmo que ele mandou para ele mesmo no WhatsApp, hoje eu tive dor de cabeça, que eu acho que é a melhor forma, assim, manda para você mesmo, para a gente saber qual que é a real frequência. Porque ele vai me dar o dia, me dar a hora, sem ele ter que fazer mais nada. É o jeito mais prático que tem. Às vezes foi 2 vezes por semana, e a dor de cabeça dele é mais noturna, ou a dor de cabeça dele foi sempre na parte da manhã, ou depois do almoço, e a gente vai pegando padrões, para ver o quanto que que aquela dor de cabeça às vezes é uma enxaqueca, mas tem um desencadeante externo que está vindo, às vezes a questão de cafeína, a questão de alimentação, o que é que está facilitando, quais são os gatilhos, né? Ele tem a probabilidade de ter, mas o que é que causou? Então, no consultório é muito isso, da gente conseguir pegar essas nuances, e eu acho que a parte mais difícil é conseguir tirar a ansiedade do paciente de te contar o que a gente precisa para ajudá-lo. Então eu brinco muito assim, olha, tira a ansiedade da frente, seja o mais direto possível do que está acontecendo com você. Eu sei que você está incomodado, eu estou aqui para poder te ajudar, mas se você não for muito sincero com você mesmo, eu não consigo chegar num consenso para te tratar. Ou pior, eu vou te dar mais medicação que você precisa. Então assim, a gente tem o problema, a gente vai falar mais de tratamento, mas qual que é um dos maiores problemas que a gente tem em tratamento? É a adesão. E a adesão depende de quê? A medicação que eu estou te dando é potente demais, às vezes para você? Porque você vai aceitar uma medicação que tem muito efeito colateral se o problema que você tiver for muito grave. Se for leve. O tratamento não pode ser pior que a doença, né? Não, de forma alguma, assim. O tratamento não pode ser pior que a doença. Mas o problema é exatamente isso. Às vezes, do jeito que a pessoa fala, nossa, eu estou tratando um negócio muito maior
do que aquilo que está realmente incomodando o paciente. Esse talvez seja uma minha maior dificuldade. De separar se é uma enxaqueca ou não, se é uma migrânia ou não, é relativamente simples. E a divisão entre cefaleia tensional e enxaqueca é que é mais complicada. Porque aí essa que você falou, que é occipital, mas que de vez em quando dá uma pontada, é mais comum. E às vezes o paciente tem as duas coisas, Sim, né? junto. Às vezes não, mas geralmente esse Não, paciente ele que tem tem dor as de duas cabeça, coisas. com aquele cara que tem dor de cabeça uma vez por mês, uma dor de cabeça com vômito, com fotofobia, com aura, esse cara é enxaqueca mesmo. Agora, essas pessoas que têm dor de cabeça 3, 4, 5 vezes por semana, geralmente são as duas coisas que elas têm. Eu brinco quando eu vou dar aula para os meninos que eu demorei 10 anos para aprender a apertar a mão do paciente e apertar uma vez assim, olha, isso aqui é dor em peso. E pulsar a mão e falar assim, isso aqui é dor pulsátil, ó, tem uma diferença. 10 anos eu demorei para aprender a fazer isso assim, porque a pessoa não sabe te contar se a dor dele é em peso ou pulsátil. É igual a gente questionar assim, aquela pessoa fala assim, eu tô com tontura, eu falo assim, não. O que é que você está sentindo? Você está me descrevendo como tontura, mas o que é que está acontecendo com você? Às vezes a pessoa chega e descreve, estou com a sensação de cabeça cheia. Cabeça cheia não é tontura. Sim. Né? Mas, então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados. Às vezes não aceitar muito aquilo que a pessoa fala. Às vezes ela está te dando um diagnóstico. Não, eu quero saber o que é que está acontecendo. Eu acho que o nome que eu falo que eu dou para isso é a gente explorar a queixa do paciente. Sim. Né? Tem que explorar a queixa do paciente. Você citou algumas vezes aí. Eles gostam muito de falar assim, e vou entrar já num caminho aqui, né, com esse exemplo. Os pacientes às vezes gostam de falar, que você perguntou, tem muita. Um negócio completamente, né, o que é muito para vocês é pouco para mim. É igual a questão do abuso de analgésico, que é um fator de insucesso de tratamento. Uhum. E você pergunta para o paciente, pô, você usa analgésico? Se você perguntar se você usa muito remédio, a resposta vai ser categoricamente não. Não. Ninguém fala que usa muito remédio. Aí você pensa, mas você usa quanto? Ah, doutor, eu uso só quando tá doendo, quando a dor tá insuportável. Mas você usa quanto? Você usa muitas vezes? Não, uso muitas vezes não, só quando tá insuportável. Mas você tem dor insuportável quantas vezes? Ele fala, quantas vezes? Todo dia. Então você usa remédio todo dia? Quando tá insuportável eu uso todo dia, mas tá insuportável todo dia por isso que eu tô usando. Então os pacientes têm muita dificuldade, às vezes até de falar que estão usando a medicação com a frequência alta e isso é uma causa de falha terapêutica. Sim. Né? A não identificação desse diagnóstico talvez seja o principal motivo do tratamento para enxaqueca não funcionar. Sim, a má adesão ao tratamento é tudo. E o uso abusivo de analgésico vai interferir, porque eu costumo brincar que eu estou dando com a mão, você está tirando com a outra. Né? Assim, um dos maiores motivos da gente não ter uma resposta adequada é que quanto mais analgésico você toma, mais baixo o seu limiar de dor. Né? Você passa a não produzir mais analgésico endógeno, né? Você para de produzir substâncias que têm efeito analgésico no seu corpo e fica completamente dependente daquilo que vem de fora. Então você passa a ter dor de cabeça quando você não toma analgésico. Uhum. Né? Então a gente tem muito paciente assim, normalmente assim, pacientes acima de, é um padrão muito clássico, né? Paciente acima de 40 anos que tem às vezes algum transtorno de humor associado, que começa usando analgésico por causa do enxaqueca e com o passar dos anos vai aumentando a frequência e quando chega a te procurar é porque, apesar de estar em uso, aquilo já não está resolvendo. Sim. Né? Então, e você mudar esse paradigma na cabeça dela que a gente tem que mudar a forma como ela está fazendo as coisas na vida dela, porque o jeito que ela está fazendo não está bom para ela, é a hora que entra de novo na questão do diagnóstico. Na fase diagnóstica é a fase que você vai ter que começar a conhecer seu paciente e ter um grau de transferência bom o bastante para você poder falar das coisas que são mais difíceis no longo prazo. Né? Então, o diagnóstico para mim, não é só a gente entender da doença, é entender da pessoa. Você traz um conceito que eu fico pensando assim, a gente tem que construir o diagnóstico junto com o doente. O doente Sim. entender o que está acontecendo Sim. com ele. Né? O diagnóstico ele surge junto, assim, ele nasce, ele floresce no consultório médico junto do paciente, até para aquilo ficar visível para ele conseguir ter um entendimento muito claro do Se ele não entender que eu não quero atrapalhar a vida dele, que eu estou ali só para ajudar, ele não vai. E mais importante, que eu vou ajudar da forma como eu posso e não da forma como ele quer. Eu brinco que só tem 2 tipos de médico nesse mundo, aquele que ele precisa e aquele que ele quer. Se ele for as duas coisas, maravilha, mas às vezes a forma como a gente aborda, o paciente já fica receoso. Não quer te dar a oportunidade de você tratá-lo. Porque assim, a verdade é que a questão não é o problema, a questão é o que eu posso fazer em relação ao problema. Né? E eu tenho meus limites.
E a pessoa tem que aceitar. Eu queria que o Dr. Oswaldo chegasse e resolvesse minha dor de cabeça em uma consulta. Assim, se eu conseguir, eu faço. Agora, não necessariamente vai ser uma consulta para isso. Sim. Às vezes a gente pode demandar um período de tempo maior. Mas a questão é isso, a construção é contínua. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você que isso é junto. Assim, tem algumas poucas doenças que a gente faz isso junto. Tem enxaqueca, que é uma delas. A gente faz isso junto. Assim, olha, isso não é uma doença potencialmente fatal que às vezes eu tenho que ser super agressivo para tratar. Então deixa eu tentar fazer isso com o mínimo de sofrimento para você. Bom, então vamos encerrar essa parte da nosso videocast sobre enxaqueca. As próximas partes que estão relacionadas, que é melhorando a adesão ao tratamento não farmacológico, tratamentos preventivos, como selecionar e tratamento agudo da enxaqueca, o que prescrever, isso fica exclusivo para as pessoas que estão fazendo o curso de atualização. Até o próximo videocast.